Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. É uma alegria muito grande estar de volta para trazer mais um vídeo. Eu quero trazer hoje um texto da Palavra de Deus que está no capítulo de número 8 de Provérbios, onde fala sobre a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. Mas antes de meditar, de ler o texto da Palavra de Deus, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, dar o seu joinha e compartilhar o vídeo, fazer seu comentário. Faça com que a Palavra do Senhor chegue a outras pessoas em nome de Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 8 de Provérbios, verso 1 em diante, diz assim: Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Na banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Nós sabemos aqui que a palavra de Deus ela começa dizendo: não clama porventura a sabedoria. Quem é essa sabedoria, irmão? A sabedoria é Cristo. A sabedoria é Jesus. A sabedoria, ela clama. A sabedoria está clamando. Olha bem o que a palavra está dizendo. Não clama porventura a sabedoria. Está fazendo uma pergunta. E a inteligência não dá a sua voz? A inteligência não dá a sua voz? A sabedoria é Cristo. A inteligência é o próprio Jeová e Cristo. Ambos unidos para trazer para nós o melhor da palavra de Deus, o melhor do Evangelho de Cristo, o melhor do bálsamo de Gileade, o melhor do pão, o melhor da água. O Senhor Jesus é sabedoria. E Ele está clamando, Ele está clamando, Ele está, através da inteligência divina de Deus, de Jeová, do Espírito Eterno, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Jesus, ele se coloca na sua vereda, ele se coloca no seu caminho, ele se coloca na encruzilhada da sua vida com palavras de conforto, com palavras de incentivo, com palavras de exortação, com palavras de amor, com palavras de ânimo, com palavras de fortalecimento. Ele se coloca trazendo alegria, paz. Ele se coloca trazendo cura, milagre, libertação, começando pela mente e pelo coração do homem. Jesus, ele está pronto para nos abençoar. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quem é a cidade de Deus, irmão? Eu não estou falando da minha cidade, que eu moro. Eu não estou falando de prédios, de casas, de construções de homem, que o homem edifica. Eu estou falando da construção de Deus. Eu estou falando do ser humano como templo, como cidade de Deus, como morada. O Senhor, ele não quer morar em templo feito por mãos de homem. Ele quer morar em templos pelas suas próprias mãos. Por isso que ele está clamando a entrada do teu coração, a entrada do teu corpo, a entrada do teu tabernáculo. Ele está olhando para o ser humano,
para a humanidade, para as pessoas, para os cristãos, para os crentes, de um modo geral, crentes, ele olha nós como a cidade do grande Deus, ele olha nós como morada do Altíssimo. Muitos ainda não são morada de Deus, mas o desejo do Senhor é morar no seu coração, morar na sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Por isso que ele se coloca na encruzilhada da sua vida. Ele se coloca na vereda da sua vida. Ele se coloca no seu caminho como vereda. Quem sabe o seu caminho está difícil, apertado de andar, veredas difíceis, ele se coloca e fica te aguardando na encruzilhada para falar com você. Quem sabe você está indo numa vereda difícil, de repente você entra numa encruzilhada difícil de atravessar, mas ali está o Senhor para te ajudar, segurar na sua mão, te conduzir por veredas direita. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está às portas da cidade. A voz, homem, clamo, a voz, homens. Olha aqui a confirmação. Primeiro ele disse aqui no verso 3, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada do teu coração, da tua vida, do teu tabernáculo. O Senhor aqui está olhando os homens como cidade, como lugar onde Ele quer entrar para falar no seu coração. Das portas, da banda das portas está clamando. A voz, ó homens, clamou, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Olha aqui o que está acontecendo. A voz de Cristo está dirigindo através desta palavra, através desse vídeo, aos filhos dos homens. Agora importa aqueles que querem ouvir, viu? Agora, se você ouvir esse vídeo igual você lê um livro qualquer, ou ouvir igual você ouve qualquer coisa aí no YouTube, na internet, você não vai aprender, você não vai ser edificado. Mas o Senhor está falando com você. A voz, homens, clamo. Quando Deus está falando da voz, homem, está falando com todos aqui, mulher, homem, todo. Porque Deus, ele olha os homens como homens. A voz, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Entendei de coração. Entendei com entendimento. Entendei com sabedoria que vem do alto, do céu, com prudência, para discernir o que Deus quer realmente fazer na tua vida através da tua palavra. A palavra de Deus é poderosa para transformar, a palavra de Deus é poderosa para redarguir, a palavra de Deus é poderosa para conduzir, a palavra de Deus é poderosa para exortar, e a palavra de Deus é poderosa para transformar o coração de pedra em um coração de carne, transformado para a glória do nome do Senhor. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Ouvi, quer dizer, ouvi, prestar atenção, fica atento, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Deus quer abrir os seus lábios, a sabedoria de Deus, Jesus está abrindo os seus lábios para a equidade, para ensinar com justiça. E se você der ouvido e aprender, guardar no coração, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque a minha boca proferirá a verdade. Jesus é a verdade. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. A única maneira de termos comunhão com o Espírito Eterno, com o Senhor Jeová, é quando nos rendemos a Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a nossa sabedoria. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa,
nem perversa. Tudo que Deus transmite para o homem e para nós é para a edificação da nossa casa espiritual, para a edificação da nossa vida espiritual, porque nós iremos um dia ressuscitar em um corpo ressurreto, em um tabernáculo eterno, para a morada eterna do nosso espírito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas elas são retas para o que bem os entende e justiça. Todas elas são retas para os que bem as entende e justiça para os que acham o conhecimento. Quem acha o conhecimento de Deus, é falar a verdade, irmão, ainda que seja para dano seu. A pessoa que fala a verdade, ele não é bem visto. As pessoas que falam a verdade, ele não é taxado como uma pessoa bacana, como uma pessoa boa. Principalmente se ele usar a verdade, porque a verdade liberta aqueles que querem dar ouvido à verdade. Agora, aqueles que não querem, eles tropeçarão na própria palavra. O próprio Jesus disse assim: eu sou a pedra angular, a pedra de esquina que foi colocada por cabeça de esquina. Essa pedra, ela é a base que nós edificamos a nossa casa espiritual, nossa vida espiritual. Agora, ela também é uma pedra de escândalo, de tropeço para os injustos, porque os injustos não se rendem à verdade da palavra de Deus, e quando nós falamos a palavra de Deus, nós somos taxados como ignorante. As pessoas zombam da gente, eu mesmo já fui zombado por pessoas que já até falou nas suas mensagens que eu não me considero nem como cristão, nem como crente, está entendendo? Mas você examine a palavra de Deus. Se a palavra de Deus que eu estou falando for a palavra de Deus, você vai começar a me olhar com um olhar diferente em nome do Senhor. Agora, se a palavra que eu estou falando, ela é a palavra de Deus, se essa sabedoria que eu estou falando é Cristo, se essa prudência que eu estou falando é o próprio Cristo, se essa pedra que eu estou falando é a pedra angular, é Cristo, se eu estou falando que Cristo, ele pode mudar a sua vida, pode guiar você em veredas direitas, ele pode transformar o teu coração, ele pode fazer coisas grandes na sua vida, se for a palavra de Deus, você vai meditar e vai ser edificado pela palavra de Deus. Agora, se você não for, ela vai ser uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço para a sua vida, e você vai de mal a pior. Louvado seja o nome do Senhor. Todas elas são retas para os que bem as entendem. Olha aí, quem entende, a palavra de Deus é reta, mas para quem não entende, ela não traz conhecimento nenhum. Olha bem o que diz aqui: aceitai a minha correção, e não há prata. E não há prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, entendeu? O conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus vale mais do que prata e ouro. A Bíblia diz que ia chegar um tempo em que os homens plantariam, edificariam, casariam e davam-se em casamento. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas plantam, em que as pessoas edificam, em que as pessoas constroem, mais constroem, corre atrás do bem material. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Desde que a sabedoria, o entendimento e a prudência esteja acima dos seus bens materiais. Mas quando você coloca as coisas desta vida acima das coisas espirituais, aí você está colocando a sua vida em risco. A sua vida no sentido geral, tanto material como espiritual. Você está colocando ela em risco, principalmente a espiritual. Você pode ter tudo aqui, é possível, mas você perder a tua salvação. Por isso que Jesus disse, buscai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. É lá o lugar onde nós temos que buscar a palavra do Senhor. E tem pessoas que não entendem, né? Porque a Bíblia está falando, aceitai a minha correção, e não há prata.
e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Quer dizer, aceitar as coisas de Deus. Porque é melhor a sabedoria do que os rubis. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar à sabedoria de Deus. Jesus falando, a sabedoria, habito com a prudência. Jesus habita com Deus, com a prudência. E acho a ciência dos conselhos. Em Deus está a ciência dos conselhos. Jesus é a ciência dos conselhos. Ele que traz tudo de Deus para nós. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O cristão, eu até falei um pouquinho nesse vídeo, sobre a maneira que os cristãos se portaram no sentido político, entendeu? E eu fui ignorado por muita gente, mas eu não estava ali querendo trazer uma mensagem de confusão, nem de problema. Eu estava tentando mostrar para o nosso irmão que o nosso mundo, a nossa ação tem que ser com prudência. Nós não podemos sair pegando as coisas de internet e sair divulgando sem meditar a fonte, sem saber de onde é, porque nós somos cristãos, tá entendendo? Nós temos que usar de prudência, né? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Só que nós temos que aborrecer o mal. Aquilo que é mentira, nós não podemos concordar com a mentira, né? Temos que a soberba e a arrogância nós temos que aborrecer. E o mau caminho e a boca perversa nós temos que aborrecer. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis da terra. Olha aqui, irmão. Eu gravei um vídeo esse dia que fala que não há autoridade que não é constituída por Deus, irmão. Todos são constituídos, irmão. Nós temos que nos acalmar o nosso coração. Nós temos que ficar em paz, irmão. Porque nós somos crentes. Nós não vamos viver aqui toda a vida. O Senhor Jesus está nos preparando para uma vida eterna. Nós temos que sair do sistema. Nós não podemos entrar no jogo do mundo, no jogo do inimigo aí fora. Nós temos que crer no Senhor Jesus para ser salvo nós, eu, você e a sua casa, a nossa casa. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra é constituído. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Jesus te ama. Você ama a Deus? Jesus te ama. Você ama a Deus? Você aborrece o mal, aborrece a mentira? Nem? Ou você está junto com esse povo na mentira? Entendeu? Se você aborrece o mal, amém. Glória a Deus. Por mim governa os príncipes. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça. Qual é a riqueza durável, irmão? É o reino eterno. É o reino de Deus. É a vida eterna. É a coroa eterna. É isso que Deus quer para nós. Nós vivemos nesse mundo conturbado, esse mundo de mentira, esse mundo de engano, esse mundo de traição, esse mundo de contenda. E o que eu fico triste é os irmãos brigando nas redes sociais por causa de um homem, de uma simples pessoa, irmão. Vamos defender o Evangelho de Cristo, mas vamos falar a verdade. A verdade, ela liberta, a verdade, ela é dura de ouvir. Quando você gosta de alguém, defende uma pessoa, defende um político, defende alguém, um crente defende um político, aí quando você fala a verdade, ele se atira contra você, acha um texto bíblico lá que não tem nada a ver, não conhece a palavra de Deus e vem te afrontar. Mas eu estou falando a palavra de Deus para você. Medite nesta palavra. Entendeu? Melhor é o meu fruto, melhor a palavra de Deus é o fruto de Deus do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Deus vai fazer você andar no caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, da tribulação, de tantas coisas, porque você não será atingido. É o Salmo 91. Bem-aventurado, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o próprio Cristo. Bem-aventurado aquele que está em Cristo. Cristo é o nosso esconderijo, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso forte muro de bronze. Cristo é a nossa espada, o nosso escudo, é a nossa bota, o nosso capacete da salvação. Cristo é tudo para nós. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas e do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que amam e encher os seus tesouros. Tesouro, irmão, encher o coração. O tesouro está lá dentro do coração. Entendimento, interpretação. Eu quero te dar um conselho. Estude a Bíblia. Estude sobre as festas de Deus, as 7 festas de Deus. Pesquise. Estude sobre as 2 casas de Israel. Estude sobre as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? E daqui a uns tempos você vai me dar um voto de confiança quando eu estiver falando a palavra do Senhor para você. Que Deus abençoe sua vida. Quero dizer que te amo e quero o melhor para você, indiferentemente de quem seja que está me ouvindo. Porque eu não sou religioso, eu sou crente em Cristo. Eu respeito católico, respeito espírita, budista, livre pensador, respeito todo tipo de pessoa, respeito a sociedade, respeito o Brasil, respeito o ser humano. Amo, porque a Bíblia diz que se eu amar somente aqueles que me amam, que galardão eu terei. E se eu saudar somente aqueles que são da igreja ou que são crentes em Cristo, que galardão eu terei. A Bíblia diz que se eu saudar alguém e ele for digno de paz, a paz do Senhor descerá sobre ele. E se não, ela voltará para mim. Então eu cumprimento, eu abençoo, eu desejo tudo de bom para o povo brasileiro, tudo de bom para as autoridades brasileiras, tudo de bom para o homem e a mulher, a criança, o adolescente e o jovem, todos. Eu desejo tudo de bom para a sua vida. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, faça seu comentário. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus.